agosto 23, Jó 8, verso 1 a 11, verso 20. Então, Bildade de Suá respondeu a Jó: até quando continuará a falar assim? Suas palavras parecem um vendaval. Acaso Deus perverte o que é justo? O Todo-Poderoso distorce o que é certo? Certamente, seus filhos pecaram contra ele e por isso receberam o castigo devido. Mas, se você buscar a Deus e clamar ao Todo-Poderoso, e se for puro e íntegro, ele sem demora agirá em seu favor e devolverá o que por direito lhe pertence. E, embora tenha começado com pouco, no final você terá muito. Pergunte às gerações anteriores, atente à experiência dos antepassados, pois nós nascemos ontem e nada sabemos. Nossos dias na terra passam como uma sombra, mas os que vierem antes de nós o instruirão. Eles lhe ensinarão a sabedoria de outrora. Pode o papiro crescer fora do brejo? O junco se desenvolve sem água? Quando ainda estão florescendo, antes de ser cortados, começam a secar mais depressa que a grama. O mesmo acontece com todos que se esquecem de Deus. As esperanças do ímpio se evaporam. A confiança dele está por um fio. Apoia-se numa teia de aranha. Busca segurança no lar, mas ela não durará. Tenta agarrá-la com força, mas ela não permanecerá. O ímpio é como a planta verdejante que cresce ao sol. Seus ramos se espalham pelo jardim. Suas raízes se aprofundam por entre um montão de pedras e num leito de rochas se firmam. Mas, quando a planta é arrancada, é como se nunca houvesse existido. Esse é o fim de sua vida e do solo brotam outras plantas que tomam seu lugar. Mas uma coisa é certa, Deus não rejeitará o íntegro, nem estenderá a mão ao perverso. Voltará a encher sua boca de riso e seus lábios de gritos de alegria. Os que odeiam você serão cobertos de vergonha e o lar dos perversos será destruído. Então Jó falou novamente: sim, eu sei que tudo isso é verdade de modo geral, mas como alguém pode ser inocente aos olhos de Deus? Se uma pessoa quisesse levar Deus ao tribunal, acaso poderia lhe responder uma vez em 1000? Pois Deus é muito sábio e poderoso. Quem alguma vez o enfrentou e saiu vencedor? Ele move montanhas sem dar aviso, e em sua ira as põe abaixo. Sacode a terra de seu lugar e faz tremer seus alicerces. Se ele ordena, o sol não nasce e as estrelas não brilham. Ele, sozinho, estendeu os céus e marcha sobre as ondas do mar. Criou todas as estrelas, a Ursa e o Órion, as Pleiades e as constelações do sul. Ele fez grandes coisas, maravilhosas demais para entender, e realiza milagres incontáveis. Quando se aproxima de mim, não posso vê-lo. Quando passa, não percebo sua presença. Se ele toma força, quem o fará devolver? Quem ousa perguntar: o que estás fazendo? E Deus não resfria sua ira. Até os monstros marinhos são esmagados sob os seus pés. Quem sou eu, então, para tentar responder a Deus, ou mesmo argumentar com ele? Ainda que fosse inocente, seria incapaz de me defender. Poderia apenas implorar por misericórdia ao meu juiz. E, mesmo que eu o chamasse e ele me respondesse, não acredito que me daria atenção, pois ele me ataca com uma tempestade e sem motivo me fere repetidas vezes. Não permite que eu recupere o fôlego, mas enche minha vida de amargura. Se é uma questão de força, ele é o forte. Se é uma questão de justiça, quem ousa levá-lo ao tribunal? Embora eu seja inocente, minha própria boca me declararia culpado. Embora eu seja íntegro, ela provaria que sou perverso. Sou íntegro, mas isso não faz diferença para mim. Desprezo minha vida. Íntegro ou perverso, é tudo a mesma coisa. Por isso eu digo, ele destrói tanto o íntegro como o perverso. Quando uma praga vem repentinamente, ele ri da morte dos inocentes. A terra está nas mãos dos perversos, e ele cega os olhos dos juízes. Se não é Deus quem faz isso, então quem é?
Minha vida corre mais depressa que um atleta. Foge sem jamais ver a alegria. Desaparece como um barco veloz de papiro, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu decidisse esquecer minhas queixas, deixar de lado a tristeza e exibir um rosto alegre, ainda assim temeria todos os meus sofrimentos, pois sei, ó Deus, que não me considerarás inocente. Não importa o que aconteça, serei considerado culpado. Então, de que me adianta continuar lutando? Mesmo que eu me lave com sabão e limpe as mãos com soda, tu me lançarás num poço de lodo, e até minhas roupas terão nojo de mim. Deus não é ser humano como eu. Não posso discutir com ele nem levá-lo ao tribunal. Se ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproximasse um do outro, ele afastaria de mim o castigo de Deus e eu já não viveria aterrorizado. Então falaria com ele sem medo, mas sozinho não consigo fazê-lo. Estou cansado da minha vida, vou me queixar abertamente. Minha alma amargurada precisa se expressar. Direi a Deus: não apenas me condenes, dize-me que acusações tens contra mim, que vantagens tem em me oprimir. Por que me rejeitas, se sou obra de tuas mãos, enquanto sorris para as tramas dos perversos? Acaso teus olhos são como os nossos? Vês as coisas como um ser humano qualquer? Tua vida é tão breve como a nossa? Vives tão pouco como o homem, que precisa sem demora investigar minha culpa e procurar meu pecado? Embora saibas que não sou culpado, não há quem possa livrar-me de tuas mãos. Tu me formastes com tuas mãos, tu me fizeste e, no entanto, me destróis por completo. Lembra-te de que do barro me fizeste, acaso me farás voltar tão depressa ao pó? Tu guiaste minha concepção e me moldaste no ventre materno. Com carne e pele me vestiste e me teceste os ossos com meus tendões. Tu me deste vida e me mostraste teu amor, e com teu cuidado me preservaste. Teu verdadeiro motivo, porém, tua real intenção, era me vigiar, e se eu pecasse, não perdoar minha culpa. Se sou culpado, pior para mim, e mesmo que eu seja inocente, não posso manter a cabeça erguida, pois estou cheio de vergonha e sofrimento. Se mantenho a cabeça erguida, tu me caças como leão e manifestas contra mim teu imenso poder. Repetidas vezes depões contra mim. Sobre mim derramas tua ira crescente e me atacas com um exército após o outro. Por que então me tiraste do ventre de minha mãe? Por que não me deixaste morrer antes de vir ao mundo? Seria como se eu nunca tivesse existido. Iria direto do ventre para o túmulo. Restam-me apenas alguns dias. Por favor, deixe-me em paz, para que eu tenha um instante de alívio, antes de partir para a terra de escuridão e densas sombras, para nunca mais voltar. É uma terra escura, como a meia-noite, terra de profunda escuridão e desordem, onde até mesmo a luz é escura como a meia-noite. Então Zofar de Naamá respondeu a Jó: não haverá resposta a esta torrente de palavras? Uma pessoa inocentada só por falar muito? Devem todos calar-se enquanto você continua a tagarelar. Quando zomba de Deus, ninguém o repreenderá. Você afirma: minhas crenças são puras e sou limpo aos olhos de Deus. Se ao menos Deus se pronunciasse e lhe dissesse o que pensa. Se ao menos lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria não é coisa simples. Escute, Deus, sem dúvida, o está castigando, muito menos do que você merece. Acaso você pode desvendar os mistérios de Deus e descobrir tudo sobre o Todo-Poderoso? Esse conhecimento é mais alto que os céus. E o que você pode fazer? É mais profundo que o abismo. E o que você pode saber? É mais vasto que a terra e mais amplo que o mar. Se Deus passa e prende alguém ou convoca o tribunal, quem pode detê-lo? Pois ele conhece os falsos e registra seus pecados. É tão impossível um tolo tornar-se sábio como um jumento selvagem dar à luz uma criança. Se ao menos você preparasse o coração
e levantasse as mãos a Deus em oração. Livre-se de seus pecados e deixe toda a maldade para trás. Então seu rosto se iluminará com a inocência. Você será forte e não terá medo. Você se esquecerá de seus sofrimentos. Serão como águas passadas. Sua vida será mais luminosa que o meio-dia. Até a escuridão será clara como a manhã. Você se sentirá seguro, pois terá esperança. Estará protegido e descansará tranquilo. Sem medo, se deitará, e muitos buscarão sua ajuda. Os perversos, porém, ficarão cegos, sem ter para onde fugir. Sua única esperança será a morte. 1 Coríntios 15, versos 1 a 28. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês a receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam se continuarem a crer na mensagem, como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva. Embora alguns já tenham adormecido, mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora do tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve ser inteiramente a graça que Deus derramou sobre mim e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo e, no entanto, não fui eu, mas Deus que, em sua graça, operou por meu intermédio. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês já creram. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, porque alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos. Pois, se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil e a fé que vocês têm também é inútil. Então, estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas, se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começa por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita. E depois, todos que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Então, virá o fim, quando Ele entregará o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo poder, pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, pois as Escrituras dizem: Deus pôs todas as coisas sobre a autoridade dele. Claro que, quando se diz que todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu a seu Filho autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda parte. Salmos 38, versos 1 a 22. Salmo de Davi, em que pede a Deus que se lembre dele. Ó Senhor, não me repreendas em tua ira,
nem me disciplines em tua fúria. Tuas flechas se cravam fundo em mim, e o peso de tua mão me esmaga. Por causa de tua ira, todo o meu corpo adoece. Minha saúde está arruinada por causa de meu pecado. Minha culpa me sufoca. É um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas infeccionaram e cheiram mal por causa de minha insensatez. Estou encurvado e atormentado, entristecido, ando o dia todo de um lado para o outro. Meu corpo arde em febre, minha saúde está arruinada. Estou exausto e abatido. Meus gemidos vêm de um coração angustiado. Tu conheces meus desejos, Senhor, e ouves cada um de meus suspiros. Meu coração bate depressa, minhas forças se esvaem e a luz de meus olhos se apaga. Amigos e conhecidos se afastam de mim por causa de minha doença, e até minha família se mantém distante. Meus inimigos preparam armadilhas para me matar. Os que desejam o meu mal tramam para me arruinar e passam um dia planejando a sua traição. Eu, porém, me faço de surdo para as suas ameaças. Como um mudo, permaneço calado diante deles. Escolhi nada ouvir e nada responder, pois espero por ti, ó Senhor. Responde por mim, Senhor, meu Deus. Orei. Não deixes que meus inimigos zombem de mim, nem que se divirtam com minha queda. Estou à beira de um colapso e enfrento dor constante, confesso. Porém, minha culpa, sinto profundo lamento do que fiz. Meus inimigos são muitos e fortes. Eles me odeiam sem razão. Pagam o bem com o mal e opõem-se a mim porque procuro o bem. Não me abandones, Senhor. Não permaneças distante, meu Deus. Vem depressa me ajudar, ó Senhor, meu Salvador. Provérbios 21, versos 28 e 29. A testemunha falsa será morta. A testemunha confiável terá permissão de falar. A teimosia do perverso transparece em seu rosto, mas o justo pensa antes de agir